Olá! A última parte dessa aula sobre aspectos cognitivos de interação vai focar na memória. Então a gente olha para essa imagem onde tem uma joaninha e a gente sabe que é uma joaninha, né? Como é que a gente sabe que é uma joaninha? Basicamente é porque a gente está percebendo, né? A gente capta com os nossos olhos essa imagem. E aí a gente já viu outras joaninhas na vida, né? E isso nos faz acreditar que essa aqui também é uma joaninha, né? Então, isso é uma coisa da gente fazer análise de padrões, né? E aí a nossa memória de trabalho, quem está entrando na jogada aí, né? Então a gente já tem milhares, centenas de imagens de joaninhas na cabeça, várias que a gente viu ao vivo, várias que a gente viu em livro, em filme. E aí, quando a gente olha uma outra, é fácil a gente entender que ela também é uma joaninha, por mais que ela não seja igual às demais. O exemplo que eu gosto muito de usar quando a gente fala de memória é o exemplo de cadeiras, né? Então, a gente aprendeu que uma cadeira, como é que é uma cadeira? Então, uma cadeira em geral, ela tem 4 pés, ela tem um espaço para a gente sentar, que fica a uma altura de mais ou menos uns 70 centímetros, e ela tem um encosto. E aí, mesmo que a gente enxergue, a gente já viu tanta cadeira na vida, que mesmo que a gente enxergue uma cadeira que a gente nunca tinha visto antes, a gente consegue identificar que aquilo é uma cadeira, porque eu percebi com os meus olhos, eu comparei com as N cadeiras que eu tenho na memória e eu cheguei à conclusão que aquilo também é uma cadeira. Às vezes a gente se engana, né? Então, na vida real também a gente se engana com alguma coisa que parece uma coisa, a gente faz uma correlação mental e finalmente não era. Mas a maior parte das vezes a nossa memória nos ajuda nesse processo. Então a ideia é que é na memória que a gente faz o armazenamento e recuperação de informações, né? E é a memória que nos permite fazer comparação, que permite fazer reconhecimento usando esses processos que eu mencionei há pouco, né? Da gente comparar com alguma outra coisa, uma outra imagem que a gente já tenha na memória. Então, eu já vi antes e agora eu vejo um parecido, então só pode ser aquela mesma coisa. Então, essa é a ideia. Na verdade, o quanto a gente capta, né, a extensão das informações que a gente armazena, né, o quanto a gente armazena sobre alguma coisa que a gente percebeu, vai depender sempre do quanto a gente pensou sobre aquilo. Né? Coisas que a gente vê muito rapidamente, que a gente não dá bola, que passam em velocidade, eu acabo captando menos. Tanto que a gente sempre diz, né? Passa sempre de carro, passa de ônibus nas mesmas ruas, e quando a gente caminha por elas a pé, a gente tem uma visão que é completamente diferente daquela, né? Inicialmente. A mesma coisa vale no caminho de ida e volta. Todo dia eu vou por um caminho e todo dia eu volto pelo mesmo caminho. Como o meu ponto de vista na ida é diferente do meu ponto de vista na volta, num trecho eu vejo coisas, percebo coisas que eu não tinha percebido no outro, né? Então a vivência acaba sendo um elemento importante aí para que a gente consiga usar a nossa memória adequadamente, né? Então várias coisas afetam a nossa memória, né? Então a gente costuma lembrar das coisas fazendo correlações, né? Como é o caso da correlação da joaninha, como é o caso da correlação de uma cadeira com outras, como é o caso da correlação de fatos, né? Então é mais fácil para a gente reconhecer do que lembrar. Sempre é isso. Eu posso lembrar de coisas, então eu posso ter interfaces que são difíceis, que eu preciso aprender, com coisas que eu preciso decorar. Não necessariamente isso vai ser ruim, né? Mas sempre é mais fácil quando eu lembro. Então, um exemplo clássico: todo mundo sabe fazer Ctrl+C e Ctrl+V, né? Para copiar alguma coisa. Fazer Ctrl+C, Ctrl+V, eu estou aí dependendo da memória. Ctrl+C é fácil eu inferir que é um copy. Ctrl+V, colar, o paste, nada é ver ali, né? Mas a gente decorou e é muito prático porque a gente usa o tempo inteiro, né? Mas
é mais fácil eu olhar os ícones onde eu tenho copiar e é onde eu tenho o colar depois, né? Então, assim, quando eu digo quanto mais a gente vive alguma coisa, mais memória a gente tem, é melhor reconhecer do que decorar. Tudo isso é verdade, mas cada coisa tem o seu momento, né? Então, naturalmente, reconhecer é mais fácil que decorar, mas às vezes decorar vai me dar uma agilidade que eu reconhecer cada vez não vai ter. Bom, então sobre processamento e memória, né? Então a codificação é sempre o primeiro estágio da memória. Então é ali que eu vou determinar quais são as informações do ambiente que vão receber a minha atenção e como essas informações vão ser interpretadas. Aí, de novo, quanto mais a gente presta atenção em alguma coisa, mais aquilo é processado em termos da gente pensar a respeito e comparar com outras coisas que a gente já conhece de outras experiências, né? Então, quanto mais a gente presta atenção em alguma coisa, maior é a chance de eu lembrar daquilo. Então, aquela velha coisa que a gente fala sobre estudar, né? Quando a gente estuda, é muito melhor a gente pensar sobre, a gente fazer exercícios, a gente discutir com outras pessoas sobre o tema, né? Tomar notas, do que só passivamente ler um livro ou passivamente assistir a uma aula, assistir um vídeo. Quando a gente interage, quando a gente treina, quando a gente desenha, faz rascunho, isso tudo nos ajuda a gravar o que a gente está aprendendo, porque a nossa vivência ela ajuda a formar a nossa memória de uma maneira mais eficaz. Um outro ponto que é bem importante quando a gente está falando em memória é o contexto. E o contexto afeta o quanto a informação pode ser recuperada depois, né? Também a gente cria memórias em função dos contextos, né? Às vezes é difícil, só para dar um exemplo, lembrar de uma pessoa ou de uma informação quando ela aparece num contexto diferente, né? Então, por exemplo, eu estou no ônibus e eu vejo uma pessoa que me cumprimenta e eu sei que eu conheço, mas eu não tenho a menor ideia de onde. Aí depois eu me dou conta que é o meu vizinho. Só que o meu vizinho é a pessoa que eu encontro no elevador, eu não encontro no ônibus. Então, ter encontrado no ônibus, mas pode fazer eu nem saber quem é, né? Não faço essa relação porque o contexto ele tá diferente, né? A gente passou por algumas experiências como essa durante a pandemia, né? Então a gente sempre lembra das coisas. Eu lembro, sei lá, de quando eu fui pro Rio de Janeiro, porque foi quando teve, sei lá, o show de alguém, daí eu assistia e eu faço essa correlação. Agora a gente está em ano de eleição, né? Então eu lembro da festa que eu fui semana passada, porque na semana seguinte tinha eleição. Puxa, eleição para prefeito só tem de 4 em 4 anos, então é fácil eu lembrar que foi em 2024 e não em 2023 nem 2022. Né? Durante a pandemia a gente perdeu muito essa relação, né? Então isso nos afetou a maneira como a gente vê a passagem do tempo, porque a gente não conseguiu criar essas memórias associativas que a gente cria normalmente. Então a gente associa memórias ao tempo, conforme ele passa, a gente associa memórias aos locais que a gente vai. Então a gente ficou vários anos em casa, a gente não viajou para lugar nenhum, então não conseguiu lembrar. Tá? 2022 foi o ano que eu fui de férias para Santa Catarina, 2021 foi o ano que eu fui para um outro lugar. Então nada disso existiu, o que bagunçou as nossas memórias temporais todinhas, né? Bagunçou as memórias de contexto espacial, porque a gente também não saía do lugar, né? Então tudo pareceu um grande hoje, assim, né? Então, só para exemplificar aqui a importância dos contextos na nossa capacidade de lembrar das coisas. Bom, dito isso, a gente consegue facilmente concluir que reconhecer uma coisa é mais fácil que lembrar, né? Então, olhando agora para o lado das interfaces, né? Interfaces que são baseadas em comandos, elas requerem que a gente lembre o nome daquele comando, do outro, dezenas deles, centenas deles talvez, né?
Por outro lado, interfaces gráficas, elas nos oferecem opções visuais, né? Onde o usuário, ele tenta reconhecer uma imagem. Então, ele olha para um ícone e ele tenta pensar no com o que aquilo ali se parece. Isso é usado em N situações, né? Os browsers funcionam assim, como é que eu recarrego a página, como é que eu vou para frente, como é que eu vou para trás, né? Os players de música, a mesma coisa, a gente tem os mesmos símbolos que a gente tinha nos CDs, nos gravadores de fita cassete, se quiser ir mais longe um pouco, né? Então, eu tenho ali também, né, as minhas listas de URLs, títulos de músicas, tudo isso nos ajuda a entender título de filme, eventualmente. E aí, com isso, é mais fácil, quando eu leio o nome, é mais fácil eu reconhecer do que eu tenho que lembrar que música era essa, como é que eu faço. Bom, existe uma lógica que se chama a lógica do 7 mais ou menos 2, né? Então, essa é uma teoria que fala de um número mágico, 7, que pode ser 9, que pode ser 5, né? E ela foi proposta por um sujeito chamado George Miller, lá em 1956. E o que ele mediu aqui é quanta informação as pessoas podem lembrar. Então, a capacidade de memória imediata de cada um, ela é limitada, a gente sabe, né? Mas muita gente que faz projeto, muito designer de HC, acredita que a descoberta, né, na questão do 7 mais ou menos 2, ela é útil para design de interação. Então, por exemplo, quando a gente liga para um serviço, né, onde eu quero resolver um problema pelo telefone, acontece frequentemente com a Telefônica, com NET, Unimed. Então a gente liga e o sistema começa. Para mais informações, clique 1. Para o seu saldo, clique 2. Para a segunda via da conta, clique 3. Para a formatação de alguma coisa, clique 4. Quando chega no 5 ou 6, a gente já não lembra mais dos outros, né? Porque eram muitas opções e aí vale esse clássico 7 mais ou menos 2. Então, o que significa isso? Eu vou usar sempre 7 elementos nas minhas interfaces. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em geral 7. Bom, então, se a gente for levar isso ao pé da letra, o que significa? Primeiro, que eu só posso mostrar até 7 opções no menu. Mais do que 7 opções, eu vou quebrar a minha lei do 7. Tá bom, posso botar mais 2, e aí ficou 9. Também eu vou mostrar só 7 ícones numa barra de ferramenta. E a gente bem sabe que está cheio de menu com muito mais de 7 opções, que está cheio de barra de ferramentas com muitíssimo mais do que 7 ícones. Também não posso colocar mais de 7 itens numa lista, né, se eu for levar isso ao pé da letra. E também a gente sabe que não é o que acontece. Ou posso colocar 7 itens só no menu pull downs, se eu estiver usando um desse tipo. Ou ainda eu crio 7 tabs, né, se eu estou navegando num site ou alguma coisa assim. Enfim, tá errado isso. Então, por quê? Então, se não tá errado, tá todo mundo fazendo errado. Porque a gente vê que não tem só 7 opções de menu, nem só 7 ícones numa barra de ferramentas. As pessoas usam muito mais do que esses valores. E aí isso faz a gente questionar essa regra do 7 mais ou menos 2, né? Basicamente, a regra do 7 mais ou menos 2 vale, mas é que ela está sendo aplicada de um jeito errado aqui. Então, é uma teoria que funciona, mas não é desse jeito aí. Por quê? Porque quando eu tenho uma lista de elementos, por exemplo, ou os tabs, ou itens no menu, eu posso varrer a lista com os meus olhos. Então, eu não preciso lembrar de nada. Os elementos estão ali e eu consigo percorrer e olhar um depois do outro. Não preciso lembrar deles. Então, às vezes, trabalhar com um número pequeno de itens é bom, mas não quer dizer que todas as vezes isso vai ser bom, né? Então, tudo depende da tarefa, depende da tela, como ela tá, do estado da tela. Então, assim, faz sentido a gente considerar essa regra do 7 mais ou menos 2, a gente só não pode querer aplicar ela para tudo, porque nem sempre é o caso, né? Então, a regra do 7 mais ou menos 2, ela funciona muito para quando a gente precisa lembrar de alguma coisa. Não quando a gente pode fazer
a consulta, né? Então, nos casos de memorização, faz sentido. Bom, outra coisa que depende muito da memória é a forma como a gente gerencia as nossas informações pessoais, né? Então, como é que eu sei onde é que as coisas estão? Então, a gente tem um monte de documento, a gente tem um monte de imagens, fotografia nem se fala. Arquivo de música é um absurdo de muito. Videoclipe, e-mail, nem se fala, são milhares de e-mails que cada pessoa recebe. Anexos, favoritos. Como é que eu faço para gerenciar essas coisas todas? Sobretudo porque a gente não é capaz de memorizar onde cada uma está. Então, onde é que eu vou? Onde, como eu salvo esses itens todos para depois lembrar, né? Bom, a primeira coisa que a gente faz é dar nomes. Então, eu dou nomes para os meus arquivos e aí fica mais fácil de eu lembrar do nome quando o nome é significativo, né? Isso funciona para muita coisa. Para fotos já não funciona. Elas em geral têm um número e ninguém gasta tempo dando nome para as fotos uma por uma. Pode ser difícil lembrar, né? Então, quando tem milhares, acaba sendo um grande problema. Então, como é que esse processo ele pode ser facilitado se a gente leva em conta as habilidades de memória das pessoas, né? Que elas são limitadas. Então, basicamente, a memória ela envolve dois processos. Por um lado, ela é dirigida à lembrança, né? E por outra, à varredura, né? E tal que eu consiga reconhecer. Então, os sistemas de gerenciamento de arquivos, atualmente, eles são projetados para a gente trabalhar dentro dessas duas ideias, né? Então, primeiro, a gente aprende quando começa a usar um computador que a gente deve organizar os nossos dados em pastas. Essas pastas têm que ter um nome significativo e aí eu coloco os meus objetos lá dentro. Com e-mail a mesma coisa, né? Então eu tenho uma pasta para os meus amigos, outra para a disciplina do curso, outra para minha família. Enfim, a gente separa tudo em pastas, né? Às vezes não é suficiente. Então eu posso usar outras coisas, eu posso usar flags, eu posso, sei lá, colocar um timestamp, isso é uma questão de tempo. Eu tenho outras formas de fazer marcações. Mas, basicamente, todas as interfaces hoje, além delas trabalharem com a ideia de codificação e de organização, elas trabalham também com o mecanismo de busca, né? Então, eu faço uma busca e recebo uma lista em retorno. Então, tem, assim, isso privilegia as duas coisas, né? A pessoa que gosta de organizar seus dados, aquele que tanto faz, ele vai sempre buscar e vai sempre encontrar o que ele está buscando, né? Mas a verdade é que o ideal é a gente trabalhar um pouco com essas duas coisas. Um exemplo disso, né? Eu acho que talvez o melhor exemplo seja o Google Mail, né? É a ferramenta de e-mail da Google, que o que ela faz é isso, né? Basicamente, todas as mensagens estão no mesmo lugar, eu posso atribuir tags, e isso ele acaba travestindo isso em pastas, né? Mas basicamente todos os e-mails estão no mesmo lugar, e se eu quero encontrar um, eu vou usar o mecanismo de busca, que é o mesmo, por exemplo, que o Spotlight da Apple usa, né? Então, eu boto uma palavra, né? E aí ele vai fazer uma busca por coisas onde essa palavra, arquivos onde essa palavra apareça. Então, no caso, se colocou a palavra percepção, ele encontra para já uma porção de arquivos, né, que são PowerPoints aqui, de aulas sobre percepção. Depois ele encontra também um monte de arquivos em PDF, que são os PDFs gerados a partir dessas aulas. Ele vai encontrar outros documentos, né, com a mesma coisa. Depois a gente fez uma mesma busca, né? Essa aqui é uma busca no Google, muito parecido com o Spotlight, que faz a mesma coisa. Então eu vou fazer uma busca por Cartoon Network e o que ele me retorna são arquivos de categorias diferentes, né? Então são sites na web da Cartoon Network, qual é a definição, arquivos PDF, arquivos, né, de apresentação no PowerPoint.
enfim, a informação ela vem organizada para a gente. Então, nessa ideia de a gente usar um pouco das duas metodologias. Então, quais são as regras de design que estão relacionadas à memória e que a gente pode usar quando constrói interfaces, né, visando fazer uma interface melhor? Então, a primeira é não usar procedimentos complicados para realizar as tarefas. Tá? Então, eu não posso esperar que a pessoa decore alguma coisa. Eu quero que para ela seja fácil de reconhecer. Né? Então, projetar, como consequência, eu quero projetar interfaces que requeiram mais reconhecimento e menos memorização. Né? E isso vai evitar a sobrecarga de memória, porque não vou precisar lembrar de coisas. Ainda, né, o terceiro ponto aqui é oferecer diferentes possibilidades de codificação das informações e com isso facilita a realização de tarefas. Se vocês forem pensar, a nossa mente já está, né, desde que a gente trabalha com computador e desde que a gente tem esses mecanismos de busca super eficientes, como a Google oferece, como o próprio Spotlight da Apple, a gente acaba sempre usando mais de um, né? Então, não raro, a gente para na frente do computador e diz, nossa, eu preciso achar aquele arquivo daquele projeto, ou daquela carta que eu escrevi, daquele texto, mas eu não tenho a menor ideia de onde está. E aí são dois processos. Ou eu vou começar a olhar as minhas pastas e pensar dentro de qual será, ou eu vou abrir uma janela de busca e vou começar a pensar em como buscar isso, né? Então, para texto funciona desse jeito. Se eu estou procurando imagens, eu posso lembrar, eu procurando fotos, né? Eu faço outras conexões. Nossa, aquele dia com quem eu estava, aonde eu estava, e aí eu faço busca por lugar. Quando foi? Aí eu faço busca pelo tempo. Né? Então, oferecer para o usuário essas múltiplas maneiras de ele encontrar o que ele precisa, de ele comunicar o que ele quer, né? É saber fazer o bom uso da memória. Então, sempre lembrando que reconhecer é melhor do que memorizar. E só para terminar, né, tem essa piadinha aí, né, que mostra que, na verdade, quando a gente queria, né, o ícone para gravar coisas num computador, é o disquetezinho, né, que é esse desenho aí. E muitas das pessoas dessa geração nunca nem viram um disquete na vida. Então, um ícone que foi criado justamente para a gente usar o relacionamento, o reconhecimento ao invés da memória, hoje ele virou a memória, né? Então, na época dos disquetes, as pessoas olhavam para aquilo e entendiam, tá, se eu clicar aqui, ele vai salvar. Hoje em dia, nunca ninguém nem viu um disquete, então acaba tendo que usar essa estratégia menos eficiente de ter que decorar o que esse ícone significa. Então, assim a gente termina esse processo aí de entender muito rapidamente os processos cognitivos e que acontecem dentro de um humano, né? Quando ele recebe um estímulo do mundo externo, né? E é importante a gente entender como é que isso funciona para poder ir depois para o outro lado e propor interfaces que sejam melhores. Muito obrigada pela atenção.